Mas após essas 3 chaves de sucesso, houve também uma chave de derrota que afastou a redenção, como eu disse que era para ter acontecido lá, e afasta a continuidade de abundância da família de Yosef. Nós vimos que Yosef chorou nos ombros de Benjamim. E o texto diz que sua voz foi ouvida na casa do faraó. O texto diz assim: Verhakol Nishma Beit Paró. E a voz foi ouvida na casa do faraó. Esse texto aparentemente não diz nada, mas ele diz tudo nesta paraxá. Por quê? Os sábios ensinam que aquele que suplica deve orar em silêncio, para que Deus ouça e não o mundo. O Zohar na paraxá Vaigash vai dizer: e a voz e o relato foi ouvido na casa do faraó, Gênesis 45:16. Aqui literalmente a palavra para o relato é kol, que é voz. E o Zohar explica, tá no slide. Rabi Abba iniciou a discussão com o versículo: minha alma anseia sim, desfalece pelos átrios de Deus. Meu coração e minha carne clamam ao Deus vivo. Salmo 84:3. Venham e vejam, diz o Zohar. Quando o homem ora diante de seu mestre, ele deve primeiro recitar as bênçãos diárias e fazer suas orações nos momentos apropriados. Primeiro ele deve fazer o que é de sua obrigação e depois pedir para Deus qualquer coisa. Continuação. De manhã ele deve se unir à direita, a Hesed, do santo bendito seja ele, que é Hesed. E às vésperas da Minhá, na oração da tarde, ele deve se unir à esquerda, que representa Gevurá, que representa o patriarca Isaac, bendito seja ele. Convém ao homem orar diariamente para se unir ao santo, bendito seja, como já foi explicado. Quando orar diante do seu mestre, não deve fazer os seus pedidos em voz alta, pois quem falar em voz alta verá a sua oração rejeitada. Vaigash 99 no Zohar continua. Por que a sua oração é rejeitada? Porque a oração não é uma voz audível, como na palavra kol, na paraxá Vaigash, sobre a voz de José. E nem a voz audível é como uma oração. O que então é uma oração? É uma voz diferente que está ligada à voz que é ouvida. É como a voz de Hannah, de Ana, quando orou, cujos seus lábios apenas se movimentavam e não saía som da sua boca. O que é a voz que é ouvida? É a palavra kol escrita com a letra vav, enquanto a voz ligada à voz que é ouvida é kol sem a letra vav. Ou seja, havia uma coisa na palavra kol dessa paraxá. Assim, o homem nunca deve, continuação do Zohar, falar em voz alta quando ora, mas sim sussurrar em voz inaudível, o que é um aspecto de Nukva do reino físico, o segredo da oração por meio das nossas orações. Unimos a voz silenciosa com Zeir Anpin, ou seja, a voz que nós rezamos em silêncio, unimos ela a Zeir Anpin, por isso que ela tem um Vav a mais. Vav tem um valor numérico de 6, que representa os 6 sefirot da árvore da vida. Então a gente canaliza 6 forças divinas a nosso favor. Esta oração é sempre aceita porque deseja ser unida a essas 6 sefirot emocionais e porque ela vem do coração. Isso se aprende com as palavras. E a voz foi ouvida, escrita sem a letra Vav, em que a palavra foi ouvida significam que foi aceita. Esta é uma oração dita em sussurro, como está escrito sobre Ana, mas a sua voz não foi ouvida. Esta é a oração que o santo, bendito seja ele, aceita. Uma oração feita livre e espontânea vontade, de livre e espontânea vontade, e realizada corretamente por um homem preocupado com a unidade do seu mestre todos os dias, de maneira adequada. O problema é que quando Yosef orou, o faraó ouviu. Por quê? Porque ele fez em voz alta.
E quando o faraó ouve, a história de Vaigaste muda. Ela teria um desfecho, mas ela teve outro. Quando o faraó ouve a voz de José, ele pula na história, chama José e fala: leve carros do Egito e vá buscar seu pai, e o melhor da terra do Egito lhe será dado. Convence seu pai a estar aqui, eu estou mandando você ir buscar. Irache comenta nessa ocasião dizendo que talvez Yosef não fosse até o Egito. Desculpe, não fosse buscar seu pai. Mas o faraó falou: agora eu estou mandando você ir. Por quê? Qual o interesse do faraó de José mandar buscar seu pai? Porque quando José ouviu a voz da oração de José, ele pensou: agora José se reconciliou com seus irmãos. E ele vai deixar o Egito e voltar para a casa do seu pai. E eu vou perder o meu governante que traz prosperidade para o Egito. Então ele pegou e comprou o sacerdócio de José. Comprou a família de José e botou ela no melhor lugar. Quando você ora em voz alta, fazendo pedidos para Deus, ou quando fica público aquilo que você pede para Deus, a Sitra Ahra, o outro lado, ouve e utiliza isso para o seu próprio favor.